Acabou a brincadeira. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a última aula de citologia. Vamos falar sobre centríolos, cílios e flagelos. É importante que você assista a última aula porque eu falei sobre o citoesqueleto e lá tem os microtúbulos. A composição será a mesma, tanto os centríolos, cílios e flagelos feito de microtúbulos, que são formados por um dímero de tubulina, alfa e beta-tubulina. Então vem comigo para a gente saber um pouco mais sobre os centríolos, cílios e flagelos. Peguei aqui uma célula eucariótica animal, e perto do centro da célula estão os centríolos. Como está perto do centro celular, recebe o nome de centrosomo. Então, primeira coisa para você ter cuidado. Centrosomo e centríolos não são sinônimos. Os centríolos estão dentro do centrosomo. E o centríolo, essa estrutura cilíndrica, na verdade são duas estruturas, tá? Então são dois centríolos que estão dentro do centrosomo. Mais uma coisinha. Célula vegetal e fungo não apresentam centríolos e nem centrosomo. O fungo, lá na carioteca, no envoltório nuclear, tem um centro lá chamado de MTOC, que é um centro organizador de microtúbulos. E é desse MTOC que saem os microtúbulos. Já nos vegetais, ao longo de toda a carioteca, tem centros nucleadores de microtúbulos. Então bote aí na cabeça. Vegetais e fungos não apresentam centrosomo nem centríolo. O centríolo é essa estrutura cilíndrica que está disposta perpendicularmente, um comprimento de em torno de 500 nanômetros, bem pequenininho, e o diâmetro de cada cilindro em torno de 150 nanômetros. Se eu pegar um cilindro desse aqui e virar para você, você vai ver essa estrutura aqui, ó, que são 9 trincas, 9 tripletes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tripletes de microtúbulos, tá bom? Perguntam isso pra gente. Bom, para exemplificar, vou falar dos cílios e dos flagelos. Qual é a principal função dos centríolos? Originar cílios e flagelos, tá bom? Então, os cílios, para que vão servir? Aqui eu tenho um exemplo de um paramécio, que é um protozoário protozoário ciliado. Então veja que tem vários cílios aqui, e aqui eu tenho um exemplo de uma euglena, que é uma alga flagelada, tá bom? Então veja que os cílios são mais numerosos, mas a composição é a mesma, ambos são feitos de microtúbulos. Eu peguei um cíliozinho aqui e ampliei para mostrar o movimento. O movimento dos cílios são movimentos em chicotada, você pode chamar de movimento de vai e vem, ou de movimento em chicote. Por que isso é importante? Os cílios são importantes para que substâncias possam correr sobre ele. Aqui na traqueia tem um epitélio pseudoestratificado ciliado. Então tem aqui uma escada rolante mucociliar. Então tudo que nós respiramos é varrido para a cavidade oral, a gente engole, joga lá no estômago, não tem problema. Então os cílios estão aqui batendo, limpando essa cavidade da traqueia. É importante para a locomoção desse organismo, os protozoários se locomovem através dos cílios e também cria uma corrente de alimento. Quando os cílios ficam batendo, os alimentos são atraídos para essa região, que é a região oral, chamada de citóstoma, é a boca do protozoário. O alimento entra por ali, vai ser digerido e depois será eliminado o que não for necessário pelo citoprócto, tá? Que é a região, como se fosse a região anal desse protozoário. Bom, aqui eu peguei um flagelo da euglena, também aumentei. Veja que o movimento é ondulatório, é em forma de S. Chamamos também de movimento sinusoide, em forma de S. Veja a quantidade de cílios, o cílio é mais abundante do que os flagelos, ok? Bom, se eu pegar um flagelo desse aqui e cortar e virar para você, aí você não vai ver mais essas 9 trincas. Nós vamos ver 9 duplas e um par central. O que acontece? Daqui, ó, 2 desses microtúbulos vão se alongar
empurrar a membrana plasmática, formando o cílio e formando o flagelo. E um par desse aqui migra para o centro. Então, se eu cortar um cílio e um flagelo, você vai ver, na verdade, 9 duplas e um par central. Uma organização que a prova chama de 9 mais 2. Então, cuidado para não confundir. São 9 pares e 2 microtúbulos centrais. 9 pares e um par central. Mas como é que aparece na prova, professor? Aparece a organização 9 mais 2, tá bom? Essa estrutura que está envolvendo recebe o nome de axonema. Então, o conjunto dessas 9 duplas com par central recebe o nome de axonema. Outra coisa que confunde bastante: se eu cortar a base desse flagelo, bem aqui na base, nós temos o corpúsculo basal. E o corpúsculo basal, ou cinetossomo, pode ser chamado assim também, vai ter a mesma configuração de um centríolo, ou seja, vão ser 9 tripletes, ok? Difícil? Claro que não. Aula rapidinha, aula tranquila. Para que vai servir também o flagelo? Vai servir para a locomoção. Eu não falei aqui de uma proteína que tem aqui chamada de dineína. Então ali tem uma proteína chamada de dineína que vai ser responsável, através da sua mudança conformacional, pela movimentação dos cílios e flagelos. Tudo bem? Então, mais detalhes sobre a dineína e mais alguns detalhes sobre cílios e flagelos nós vamos ver na TV Profissional agora. Então, galera, já estamos aqui na TV Profissional e vamos retomar as funções dos centríolos, tá? O centríolo, galera, origina os cílios e flagelos, e o centrossomo também participa da formação do fuso mitótico ou fuso acromático. Você está vendo essa estrutura aqui em forma de fuso? Os microtúbulos partem do centrossomo. Tome cuidado, porque as provas antigas costumavam falar que os centríolos participavam da orientação dos cromossomos na divisão celular. A gente sabe que o centríolo está lá dentro, mas essa informação ainda não é comprovada se o centríolo participa ativamente desse processo de divisão, tá bom? Então está aí a formação dos centríolos. Nós temos lá a intéfase e a divisão, o ciclo celular. Na intéfase tem a fase G1, S e G2. Na fase S ocorre a replicação do DNA e acontece também a duplicação dos centríolos, como você está vendo aqui, ó. Fase G1, na fase S ocorre a duplicação dos centríolos. Ok? Aí está um flagelo bacteriano, preste bem atenção, ele é feito de flagelina. O flagelo eucariótico é feito de tubulina, de microtúbulos que são formados por tubulina. Então veja, a composição é diferente, logo a origem é diferente e eles convergiram para a mesma função, que é de locomoção. É um caso de convergência adaptativa. Tem uma aula que eu explico melhor sobre isso. Nós não podemos falar que o eucarioto é parente do procarioto por causa do flagelo. Essa estrutura não reflete grau de parentesco evolutivo, ok? O flagelo bacteriano é uma estrutura interessante porque ele bate rodando, até o movimento dele é diferente. Enquanto o eucarioto é sinusoide, o dele é rotatório, tá? Então ele forma um gradiente de prótons, é um mecanismo bem interessante que ele joga, que é o cell wall, parede celular, e a membrana plasmática. Ele joga prótons naquele espaço, cria um gradiente químico. Quando os prótons retornam para o interior da célula, eles movimentam aquele motor e fazem bater, né, fazem girar o flagelo bacteriano. O produto disso é apenas água, e tendo a bactéria como modelo, os pesquisadores fizeram os motores à base de hidrogênio. Legal? Muito legal, não é? Aí tem uma tabela comparativa que eu também achei interessante mostrar para você, tá? As semelhanças e diferenças entre cílios e flagelos. Semelhança, função, que é a locomoção para os dois, origem, tá? Se originam dos centríolos, e a estrutura, que é 9 duplas com aqueles 2 microtúbulos centrais. A composição também é a mesma, que é feito de microtúbulos, tá? Diferença no tamanho, porque o flagelo é maior do que o cílio. No número, os cílios são mais numerosos do que os flagelos, e o tipo de movimento. Enquanto no cílio é vai e vem, ou em chicote, no flagelo movimento sinusoide, tá bom? Bom,
Eu não falei ainda de uma proteína chamada de dineína. A dineína ancora os microtúbulos, e quando a dineína sofre uma mudança conformacional através do gasto de ATP, hidrógeno do ATP, ele faz com que o flagelo se movimente. Algumas pessoas, por uma patologia genética, rara, uma patologia recessiva, que é a síndrome de Cartagena, não produz a dineína, tem uma má formação nessa dineína ciliar. O que acontece? Tudo que tem cílio e flagelo vai ficar prejudicado. Eu falei que o epitélio traqueal tem cílio e flagelo. Então esse aí você está vendo uma foto de um epitélio pseudo-estratificado. Por que pseudo? Falso. Parece que é estratificado, mas não é. Os núcleos estão em posições diferentes, tá? Tudo isso aqui é ciliado. Em quem tem síndrome de Cartagena, ele não consegue movimentar esses cílios. Então os mucos se acumulam e predispõem essa pessoa para doenças infecciosas pulmonares. Ok? A tendência à obesidade também é uma característica da síndrome. A dextrocardia, o que é isso? O coração. Todos nós, a maioria de nós, temos o coração voltado para o lado esquerdo, a ponta do lado esquerdo. Quem tem a síndrome de Cartagena tem a ponta do coração para o lado direito. Por conta dos problemas respiratórios, os brônquios ficam dilatados. Então a gente chama isso de bronquiectasia, dilatação dos brônquios pelo problema pulmonar. Infertilidade, o espermatozoide não tem locomoção, ele não se move, e o epitélio da tuba uterina também é ciliado. E é ele que vai batendo e propelindo o embrião até chegar lá no útero e se fixar, se nidar no endométrio. Então quem tem a síndrome de Cartagena, via de regra, é infértil, tá? E apresenta um quadro ainda muito interessante chamado de citos inversos. Ou seja, a pessoa tem os órgãos todos trocados. O fígado é do lado esquerdo, não do lado direito. É como se fosse uma imagem sua no espelho. Aquela pessoa que é você no espelho tem os órgãos todos em posição contrária, tá bom? Então tá aí a síndrome de Cartagena. Espero que você tenha curtido mais essa aula. Se gostou, dá uma moral para o professor, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Tchau!